Ricardo, a gente tem o privilégio de falar com muitos empreendedores, né? Uhum. Assim, talvez com um viés diferente, né? Eu recebo muito pedido de ajuda ou de esclarecimento, né? De empreendedor, mas muitas vezes alguns estão mais preocupados em contar suas histórias bonitas para mim, como estão crescendo, porque talvez tenha uma questão de investir, né? Uhum. Mas acho que você tem uma percepção de ouvir muito empreendedor já com aquela dor real, o cara abrir o kimono já logo de vez para você, né? Uhum. Que você tem tido alguma diferença? O que você tem mais ouvido dos empreendedores? Boa, vamos lá. Primeiro, faz muito sentido o que você está falando, né? Acho que entendendo o empreendedor vai querer mais te impressionar e talvez não vai se sentir tão à vontade de sangrar na água, a não ser que seja um empreendedor mais com a minha característica, que já está contigo há muitos anos, mas ainda assim eu vou filtrar bastante o tipo de coisa que eu vou, até para não te atormentar, né? Mas eu tenho muitos empreendedores que são amigos, né, de videojornada e costuma ser mais sincero comigo. Eu separaria em dois. Existem aqueles que eu sou mais próximo e que vão confessar coisas até de vida pessoal comigo, e existem empreendedores de mercado que de alguma maneira me buscam, né, com algum pedido de ajuda, alguma coisa assim. De empreendedores próximos da minha rede, cara, eu sinto um cansaço bastante grande na galera, inclusive em mim, né? A gente conversou bastante sobre isso nos warm-ups no dia de hoje. Eu acho que tem sido anos difíceis de forma geral para quem empreende, com uma série de mudanças que a gente está vivendo, né? A economia não está jogando tão a favor, a gente está com a inteligência artificial hypada, criando bastante ansiedade na galera. Eu acho que tudo isso culmina em e também uma sequência de anos mais difíceis, né? Eu acho que os empreendedores estão convivendo num ambiente mais hostil. Então, com quem eu tenho um relacionamento mais íntimo é um pouco desse o sentimento. Agora, quem me busca de mercado não vai abrir o coração assim comigo, né? Desse tipo, mas eu percebo a galera, cara, verbaliza comigo duas coisas, assim, que eu consigo perceber que é um gap, assim, cara, do empreendedor. Não sei se é um gap do empreendedor brasileiro ou se é comum, mas a galera tem, pouquíssima clareza de como estruturar marketing e vendas de uma forma geral, muito perdidas ainda quando o assunto é marketing e vendas, não sabe como gerar demanda, não sabe como converter demanda em cliente. E uma outra coisa, cara, esse eu acho bastante crítico também, não sabe estruturar muito bem o negócio direito, não sabe organizar cadência de gestão, não sabe se organizar pessoalmente. Tem até uma curiosidade, eu não te falei, mas o episódio mais ouvido desse ano é o episódio de planejamento de agenda semanal do CEO. E eu acho que isso denota que existe uma carência, até mesmo por conteúdos desse tipo. Me assusta um pouco, César, cara, como que a galera é mal planejada de uma forma geral, do ponto de vista de gestão, e às vezes eu comento sobre coisas simples que eu faço na minha rotina e que a pessoa não conhecia, assim, eu vejo que o cara regala o olho e fala: "Caraca, eu preciso começar a fazer isso". Eu falo: "Porra, bicho", me parece tão básico, eu falo: "Como que esse cara tá conseguindo dormir à noite não se organizando dessa forma, né?". Sim. E essa questão são sinais que a gente já olha, né, e o nosso episódio chama, né, o empreendedor ou o gestor como gargalo ou alavanca, né. Uhum. Tem coisas que, assim, uma conversa de 5 minutos você já começa já percebe que o problema ali já tá no empreendedor, né. Sim. É. E parece, cara, que tem empreendedores que é quase uma retórica, porque tem alguns que não são do meu círculo mais íntimo, vamos dizer assim, mas que eu tenho um touch point quase que anual, assim. E parece que as coisas que eu falo pro cara não entram na cabeça dele, porque o cara me procura com uma dor, pô, eu por já conhecer há um bom tempo, eu disponibilizo um tempo ali, dou uma ajuda pro cara e tal. E aí vai passar um ano, o cara vai voltar a fazer um checkpoint comigo, o cara tá no mesmo lugar, assim, né? É. Um comportamento um pouco de delegar meio que pro mundo, assim, é coisa que eu escuto muito, né? Ah, cara, isso pra você é fácil porque você é um cara de marketing. Eu não sou de marketing. Aí eu penso assim, tudo bem, mas eu também não nasci de marketing, né? Eu não vim com esse formato, né? Uhum. Botaram esse negócio na minha cabeça. Eu tive que me desenvolver nisso, né? Eu também não nasci um gestor formado, eu tive que me formar ao longo da minha jornada, Sim. né? E para você deve ser um negócio quantos empreendedores falam: "Nossa, meu sonho de consumo era que você tivesse aqui, fazendo para mim essa parte do marketing e vendas". Quantas vezes você já ouviu isso? Eu escuto muito se o cara fala, você não conhece um Ricardo para me indicar aqui, É, né? é. Mas E isso denota um pouco talvez a crença de que existem que a gente precisa de mais heróis, né.
como se você fosse o estereótipo do herói, que é aquele cara que: "Cara, eu não quero me resolver isso, se eu botar o Ricardo aqui, eu posso ir dormir que tá tudo certo", né. Aham. Esse tipo, pra mim já é um sinal que tem alguma coisa errada, Uhum. né, porque a gente eu tendo a achar que empresas que vão escalar, elas não podem estar firmadas em tentar ser recrutadores de heróis, né. Sim. Eu acho que tem uma série de gaps aí também, né, porque não é me colocando nesse patamar, mas para a maioria dos negócios botar um Ricardo ali dentro também não custaria barato, e o que o cara quer é assim, como que eu arrumo um Ricardo gastando R$ 5.000 por mês? E aí, cara, você não vai, né, achar eventualmente alguém que tenha calibre para resolver um problema que nem você, empreendedor, conseguiu resolver pagando pouco, né, Sim, então é difícil de conseguir esse encaixe também, sim, né. Me parece um pouco retórico. Todo mundo queria ter alguém que é muito bom de marketing e vendas, vamos dizer assim, mas sim, não sei o quanto que todo mundo tá afim de pagar por isso, é isso né. aí. Mas vamos lá. Vamos lá, bom, se você está ouvindo o Startups and Down, saiba que a gente é o podcast de cabeceira de quem empreende e a nossa é falar dos temas menos glamurosos, nem sempre cobertos aí na grande mídia, nem sempre presentes nos playbooks de mercado. A nossa é falar dos temas que tiram o sono de empreendedores e empreendedoras. A gente fala muito sobre temas estratégicos, né? Fundraising, M&A, societário, a gente fala também sobre gestão, construção de times, formação de liderança. A gente tem falado muito sobre IA, go-to-marketing, temas que estão em alta no mercado, não pelo hype, mas sim pela necessidade de ajudar a nossa audiência a se adaptar. A gente tem um bloco também que a gente traz alguns convidados para compartilharem suas jornadas com a gente. E a gente gosta, eventualmente, de fazer essas perguntas quase que existenciais, às vezes, que eu acho que os founders eles se fazem essas perguntas, como é o caso de hoje, né? Sim. Ajudar aqui o founder no episódio de hoje a diagnosticar se ele está sendo o gargalo ou a alavanca, ou como você gosta de dizer, né? Se ele é o antídoto ou o veneno do Ou próprio veneno. negócio, né? É, é. E eu acho que aqui, final de ano, acho que tá, cara, um ano duro, muita gente cansada, né, tenho conversado com muito empreendedor já cansado, e eu tenho falado, né: "Cara, aproveita aí o talvez o recesso, né, pra ter o ócio produtivo aqui, né, refletir sobre você, sua vida, Uhum, o quanto que você tá na corrida do rato aí, né, uhum, vivendo cada dia e esquecendo de olhar, cara, o que que eu preciso mudar, né, o que que eu fiz semana passada, o que que eu tenho que mudar essa semana, e não mudar só os outros, né, mudar em si, né. Então acho que essa é um pouco dessa reflexão que a gente quer falar, uhum, ou seja, você uhum. que é gestor, você que é empreendedor, olhar e tentar ver o que que sai de lição aqui para você, né. Sabe que a roda do rato é uma metáfora bem pejorativa, mas eu acho que ela encaixa muito bem aqui, né, cara? E longe de mim, aqui nos exemplos que a gente vai trazer, eu querer ser dono da verdade, né? A gente tá aqui muito aprendendo na nossa jornada, eu aprendo Sim, a cada interação que eu tenho com você. Mas a roda do rato ela é muito feliz porque você tá todo o tempo ali correndo na roda, sentimento de que você não sai do lugar, você não consegue olhar para o lado o que que tá acontecendo, né? Você só consegue ver a roda na sua frente ali, né? E nós sim. empreendedores durante muito tempo, isso que eu digo que eu tô longe de ter resolvido. Talvez a gente fale aqui no episódio sobre coisas que eu já superei, mas longe de estar imune. Muitas vezes na minha jornada eu me sinto na roda do rato também, né? Então Sim, acho que muito empreendedor vai se identificar com o exemplo sim. aqui. E uma outra imagem é aquele negócio de você tá no meio de uma piscina, você tá numa uma competição lá no mar nadando e você tá no meio do caminho e você não sabe, parece que você nada, nada, nada e não tá E não sai do saindo meio, né? não tá saindo do meio, né, você tá naquela situação do meio de piscina, né, ou no meio do mar e você não consegue nem pra frente nem pra trás, né, e muitas vezes você acha que o problema é só dos outros, né, É, eu acho que então esses 2 casos, eles exemplificam bem a frustração do empreendedor e o uhum, porquê do cansaço tão grande, né, sim, que é eu acho que quem eventualmente não dá certo ou dar certo é uma coisa muito relativa, porque cada um tem a sua medida de sucesso, mas vamos assumir que boa parte dos empreendedores gostariam de estar num patamar um pouco melhor, ainda não estão satisfeitos. Só que provavelmente, na maioria dos casos, não é por falta de empenho. Eu acho que isso é uma dor muito grande do empreendedor, porque o cara fala: "Cara, eu trabalho que nem um condenado, é, se eu precisasse dobrar a jornada, eu ainda dobraria, eu
mal vejo a minha família, não tô vendo meus filhos crescendo, eu coloco tudo no negócio e ainda assim eu não saio do meio da piscina. Então talvez a frustração da roda do rato ou do meio da piscina é que existe esforço empregado e a frustração vem de muito esforço empregado sem deslocamento, né? Sem Sim, sair tanto do lugar, sim. né? E eu prefiro crer que tem alguma coisa que eu, como empreendedor, possa fazer, eu, como gestor, possa fazer, Do que jogar do que só aproveito, né? falar que são todos os problemas das coisas que me cercam e não sou eu, né. Então, Uhum. acho que esse é um pouco do momento. Mas por que que assim, vamos tentar colocar assim, por que que você acha que é importante nesse momento? O que que você vê dessas conversas, né, nesse momento que eu acho que é um momento, se tiver uma palavra, acho que é um momento de mudança, né. O que são essas mudanças hoje que estão provocando essas conversas quando você tem com o pessoal? Vamos lá. A primeira delas, eu acho que é o cansaço que vem dos anos acumulados até aqui. Vamos dizer que a gente tá, e boa parte da nossa audiência tá de alguma maneira inserido no mercado de startups, tech, se não é de forma direta, de forma indireta. Vamos dizer que desde 2022 a gente não teve grandes notícias muito a favor, né? Então a gente vem de uns 4 anos mais de vacas magras que geram um certo cansaço, né? Dinheiro caro, baixa disponibilidade de capital de risco, né? Uhum, Talvez foi mais comum gente que precisou fazer cortes de equipe do que gente que deu estirões de crescimento, né? Então, um ambiente meio inóspito nesses últimos anos. E quando a gente olha para frente, ainda não tem muito sinal de otimismo, né? Porque a gente vê, pelo menos no Brasil, né, o que é esperado do ponto de vista econômico do ano que vem, cara, reforma tributária que, putz, assusta bastante ainda, né? A uhum. depender de como acontecer aí, ou pelo caminhar da coisa, muita gente vai ter que se adaptar em muitos aspectos. E talvez fique ainda mais difícil de ter margem, né? Carga tributária enorme, né? Acho que o outro ponto não tem muita perspectiva de redução de taxa de juros, o dinheiro segue caro, ainda que a gente tenha alguma queda de 0,25%, vamos combinar que não vai mudar muita coisa. Eu acho que existe também essa ansiedade, porque ainda é muito difícil para nós empreendedores entendermos se a gente vai conseguir capturar oportunidades ou ameaças com as transições de modelos que a gente está vivendo, principalmente puxados com a inteligência artificial, mas que a reboque puxa a mudança de canal de marketing, puxa o jeito de desenvolver e entregar produto muda, né? Então acho que a gente está lidando com várias mudanças ao mesmo tempo, mas nesse cenário inóspito aí que gera esse cansaço, né? Acho que essa E quando o empreendedor vem falar com você, ele fala assim: "Cara, eu estou com um problema aqui que você me ajuda", ou ele geralmente fala: "Cara, como tá difícil". Ele sempre tenta culpar, é o mercado, é a equipe, o que que você mais vê? sim. É Tem sempre muita é o empreendedor vítima, né, o gestor mais vítima de que, cara, parece que tudo está conspirando contra ele. é meio doido que assim, né, cara, se for tentar, eu acabei ficando bom em diagnosticar, assim, né? Eu percebo nos sinais do cara que ele se culpa bastante, ele carrega bastante nele, assim, o sentimento de ser gargalo, né, o quanto que o negócio depende dele e ele se frustra por conta disso, mas na maneira como ele verbaliza, ele normalmente coloca a culpa no acaso. Eu talvez tenha uma felicidade, assim, de lidar menos com gente que culpa muito o acaso do ponto de vista de mercado, assim, sabe? Eu acho que nós brasileiros, nós já nos habituamos tanto com o cenário que é até retórico hoje a gente falar assim, pô, o meu negócio não cresce por causa do momento macroeconômico, fala, porra, eu empreendo há 12 anos e eu não me lembro um ano que o cenário macroeconômico jogou a favor, né? Então, eu acho que a gente já tem que partir do princípio de que a coisa ela não vai ser fácil. Se alguém empreendeu contando com muito vento de cauda, assim, pô, né, talvez já partiu da premissa errada. Agora, uma coisa que eu acho muito curioso é que a galera. Uma coisa que eu vejo muito em comum de empreendedores na nossa área é que o cara normalmente ele empreende na zona de potência dele, né? Uhum. E tudo aquilo que não tá dentro da zona de potência dele, ele delarga. Ele acha que deveria ter alguém tão bom quanto ele tocando aquilo, mas ele não encontrou ainda. E aí, normalmente, ele fica vulnerável na mão de alguém que não vai causar a transformação que ele precisa, né? E para não ficar vago aqui, vamos pegar que é muito comum que uma empresa de TI vai ser tocada
por um cara que veio de TI, assim como uma contabilidade por um contador, uma advocacia por um advogado, né? E os exemplos são vários aqui. Normalmente esse cara vai falar assim, cara, eu sou um cara técnico na minha área, eu não sou bom de marketing. E aí ele tá sempre passando de mão em mão quando o assunto é agência, né? Você deve ouvir muito isso. Não, eu já peguei lá, contratei um SDR mais o Hamper, testei por uns 2 meses lá e não foi isso que mudou o meu crescimento. Aí o cara muda disso para uma agência que vai fazer meta ads para ele. Aí depois ele larga isso e vai para o Google, né? Ele tá sempre tentando coisas, mas nunca resolvendo, porque eu sinto que ele não assume para si a responsabilidade de desenvolver competências que elas parecem que não são core, mas elas são core no final do dia, porque seja você uma contabilidade, uma empresa de TI, uma advocacia, você vai ter que vender para entregar os seus serviços, né? Uhum, sim. Então vender é parte do core business também, né? E eu vejo que essa galera se preocupa menos em desenvolver essa competência e joga meio que pro acaso, assim, né? Então é muito comum ver essa turma patinando ou na mão de um. Tá sempre trocando time de vendas. Aí quantos caras você não escuta? Pô, César, cara, esse ano eu vou. Meus vendedores não dá mais, eu vou mandar todo mundo embora. E ano que vem eu vou contratar um time novo. Todo ano resetando, né? Times de vendas e times de marketing. E eu acho que isso custa crescimento, né? A empresa nesse cenário, ela tá sempre patinando. Mas tem alguns aspectos que são bem, assim, claros, né, quando a gente fala, então, do empreendedor, quando ele é um gargalo, né, ou quando o gestor é um gargalo que ele não está ajudando como alavanca, né, e ele está ali sendo um gargalo, sendo a âncora, né, que está segurando a empresa, né. Então, o que você falou, por exemplo, quando você vê um empreendedor muito hipercontrolador, cara, claramente você fala: "Cara, esse cara vai ser um gargalo para a empresa, em algum momento ele vai ser um gargalo", né. Uhum, E talvez o principal não seja ele ser hipercontrolador, é essa outra frase que eu falei, em algum momento. uhum, Né. Ou seja, isso quer dizer que talvez tenham momentos que o cara precisa ser mais controlador mesmo, né. Outra coisa que tem é delargar, né, ou seja, o delargar é você pegar, delegar para alguém e não acompanhar, deixar ali ser do jeito que for, né. Ele é controlador no que é a zona de potência dele e E delargador em tudo delarga que ele o considera que não periférico, né? no que não interessa para ele, né. E aí, ou seja, são características bem fáceis da gente identificar, né, numa conversa e você fala: "Pô, esse cara aqui tem alguns problemas aqui, quase que de comportamento dele, que podem estar travancando a empresa". Mas se a gente for tentar ampliar um pouco isso, né, ou seja, porque acho que não é simples, né, quando você vai conversar com um empreendedor, difícil você pegar e: "Cara, deixa eu olhar e identificar onde está o seu problema", né. Ou seja, você cravar que o cara é um gargalo, que o cara é uma alavanca, pode ter um depende aí, né. Claro. Depende Uhum, depende do quê? O que que seriam as variáveis que a gente poderia analisar, uhum, como que você racionaliza isso para ajudar o empreendedor a identificar nessa autoavaliação que vai fazer, uhum, né, como é que ele poderia classificar isso para identificar em que posição que ele está? uhum. Bom, primeiro assim, se eu fosse descrever o cara que é gargalo, né, se você tá nos ouvindo aí, se você se reconhecer no exemplo, normalmente quem empreende eu posso falar, eu sou muito mais do B2B, né, cara, então filtrem um pouco, assim, que 98% de empreendedores que eu converso barra ajuda estão no B2B, eu posso ter esse viés, né. O cara ele empreende com aquilo que é a zona de potência dele, ele começa vendendo para quem ele conhece, e aí ele vai acabar sendo muito controlador em cima daquilo, porque ele vendeu para gente que confia nele, ele usou da credibilidade para fechar, para vender algo que ele conhece muito bem. E é possível dar um primeiro estirão de crescimento, e na verdade a maior parte dos negócios B2B vão crescer dessa forma, porque é muito difícil conhecer algum negócio que já começou com caixa suficiente para falar: "Ó, você tem dinheiro aqui, comece com a estrutura ideal". Normalmente a estrutura Tem uma ela demanda, ele tem alguns contatos, ele vai conseguir ali aquele primeiro estirão, né. basta a gente lembrar, hoje a gente gravou 2 Startups and House entrevistando 2 pessoas e a gente vai pegar a origem do cara. Eu comecei na minha área, vendendo para os meus contatos e tal. Mas me parece, César, que entre essa transição então vamos assumir que todos nós vamos começar sendo o gargalo, vamos dizer assim, porque é inerente. A gente tem restrições no início, sendo nós mesmos uma primeira restrição. Só que a gente é a força motriz desse início. Eu acho que a diferença, César, de quem vai virar alavanca e quem vai ser um eterno gargalo é uma hora você conseguir fazer uma transição
de entender assim, cara, eu faço muitas coisas aqui na empresa melhor do que outras pessoas fariam, mas eu preciso graduar enquanto gestor, enquanto empreendedor e aceitar que outras pessoas vão começar a fazer coisas que eu faço muito bem, Uhum, para que eu tenha tempo de olhar para outros aspectos da empresa que, inclusive, não são a minha zona de potência, são minhas debilidades, são competências que eu vou ter que adquirir para que isso se torne de fato uma empresa, né? Porque senão, cara, o estereótipo da empresa onde o dono é o gargalo, né? Me parece que a empresa é um cara e mais um bando de assistente. uhum, E aqui a gente não está falando necessariamente de uma empresa que só tem 3 funcionários, 5 funcionários. Tem empresa que tem, sei lá, mais de 50 funcionários e o dono está estafado porque não tem uma venda que não acontece sem ele se envolver, não tem uma entrega num cliente que não teve o dedo dele, não tem um chamado de suporte que ele não quer se envolver. uhum. E aí é muito estressante, cara. Quanto mais a empresa cresce nesse cenário, menos realização o dono encontra, né? Porque Sim, quanto mais cresce, mais sobrecarregado ele, ele está, né? Então acho que esse é um pouco do sintoma geral do gargalo, né? tá. Mas aí a gente tá falando de isso depende do estágio da empresa? Ou seja, quando você vai falar né, de repente uma forma de você visualizar. Você está olhando para o estágio da empresa e você falou: "Olha, num determinado ponto ali no começo, cara, a empresa precisa mais do empreendedor mesmo, cara. Ele vai ser mais controlador, ele vai ser, o cara que vai puxar tudo, mas talvez a dificuldade seja nessa transição. Em que momento identificar que eu tenho que deixar de ser isso? Ou seja, é a questão dos estágios mesmo? Porque você falou de algumas coisas que eu vejo até, assim, empresa que tem 1000 funcionários, cara, com dificuldade, né, Aham. e que talvez o empreendedor já não está no dia a dia, só que ele ainda influencia tanto, e ele talvez atrapalhe as coisas, ou ele centraliza algumas decisões, ele talvez não execute, Uhum, mas tem coisas que só andam se ele tiver, botar alguma coisa dele ali, e aí ele atravanca a empresa inteira, né. Ou uhum. seja, dá pra gente olhar para o estágio e estágio definir mais ou menos quais são esses padrões? Com certeza, cara. Eu acho que tem estágio e tem outras variáveis também, Uhum, mas eu começaria por estágio, assim, como um dos vetores, assim, que vão definir, né? Eu consigo, inclusive, paralelizar com a minha jornada, né? Eu pego assim, eu tive uma agência, né? Vira e mexe, eu comento, né? Que foi minha primeira jornada empreendendo. E na agência, com a mentalidade que eu tinha, talvez eu nunca ia construir um negócio que não fosse dependente de mim, porque eu não tiquei algumas caixinhas que eu acho que são necessárias para o negócio conseguir, vamos dizer assim, escalar, mas não escalar do ponto de vista de escalar como um business tecnológico uhum, que imprime clientes. Eu tô falando escalar do ponto de vista de uma hora a empresa ela sobreviver sem a minha presença em cada um dos itens. Mas isso diz menos respeito ao estágio, diz mais respeito à forma como eu pensava como empreendedor. Eu era o empreendedor controlador. Eu vendia, eu queria estar em cada uma das entregas e eu não superei isso naquele negócio, né? Na Hamper, que é a minha segunda jornada, eu já tive mais consciência de que se eu mantivesse a mesma mentalidade que eu tive no primeiro negócio, o negócio ele não ia crescer. E aí eu tive melhor essa visão de separação por estágios. E aí é claro que hoje, contando em retrospectiva, fica muito mais fácil, porque eu consigo encaixar as coisas dentro de caixinhas que na época que eu estava vivendo não estavam tão óbvias quanto é para mim contando agora, né? Eu acho que o negócio ele tem uma primeira pernada ali, falando em estágios, né? Uma primeira pernada que dá para a gente tentar ancorar em algum nível de receita, sei lá, até uns R$ 50.000 por mês, até uns R$ 100.000 por mês, que o dono ele é meio que a força motriz ali, né? uhum. O motor de crescimento é o dono. Ele ainda não tem uma máquina de vendas, ele não tem clareza de canais de marketing e tá tudo bem, porque não é tão esperado de uma empresa nesse estágio que ele tenha esse tipo de resposta. Então, na falta de respostas, ele tem que ele buscar. Eu brinco que nesse estágio a empresa ela tem mais hipóteses do que afirmações para fazer. Ele tem Sim, tudo a descobrir e poucas coisas para afirmar que ele já descobriu. Então, nessa hora, tem que ser o dono mesmo. Não é trazendo uma agência de marketing, não é trazendo um vendedor de mercado. Essa galera não vai encontrar as respostas para você, né? Você está fazendo quase o trabalho de bandeirante ali, cortando o mato na frente ali para descobrir. sim.
A partir de um certo ponto, o dono, o dono, né, o empreendedor, o gestor, ele tem que começar a emergir na cadeira dele e começar a trazer pessoas para fazerem coisas que para ele já se tornaram óbvias, né. Eu me lembro na minha jornada na Hamper, que vender Hamper no começo era muito difícil, porque eu ainda não tinha um método para vender. Mas uns 6 meses focado em vender, eu já tinha um método. E com o método era muito mais fácil de trazer alguém para vender por mim, e uma hora, cara, já era meio óbvio fazer o processo de venda. Pra Eu falei: "Cara, isso daqui eu consigo trazer alguém para contratar, para que eu possa olhar outras coisas que a empresa precisa de mim agora". E aí eu comecei a estruturar time de vendas, aí você consegue dar mais uma pernada de crescimento. Eu acho que num segundo, no Talvez seja a questão do replicar e do escalar, essa diferença, ou seja, eu primeiro preciso aprender a fazer algo, isso, eu consegui de tal forma que ele tá tão estruturado que, eu cara, consigo eu vou ensinar conseguir alguém ensinar primeiro. alguém que vai replicar Isso, aquilo que eu fiz. perfeito, Então eu perfeito. na verdade eu repliquei, eu consegui fazer, então vendi para 2, 3 clientes, vamos pensar na parte de vendas, fica fácil. Eu consegui vender para 2, 3 clientes. Uhum. Cara, criei o playbook, agora eu vou trazer alguém e falar: "Cara, faz você". Isso. E aí eu vou ensinar. Talvez as coisas elas ainda não são nem tão replicáveis, mas você já consegue pelo menos ensinar uma pessoa a Tá, fazer o que você estava fazendo. tá. E a partir daí depois, cara, se isso daqui tá ok, entreguei para alguém que aí ele vai A escalar esse aí você negócio. começa a tentar replicar. Tá, Aí replicar, você vai para ser replicável, eu acho, vamos pegar o vendedor aqui como exemplo, né. O primeiro vendedor que eu trouxe, eu ensinei ele. Os próximos eu já comecei a replicar o que eu tinha feito nele nos outros. E aí você, para ser replicável, você tem que ter um processozinho de contratação, de onboarding, de ramp, aqui usando o vendedor, né, como exemplo. Então, tá. no segundo estágio é o empreendedor se preocupar em ensinar as pessoas a fazerem o que ele estava fazendo, para ele descentralizar a coisa dele e começar, cara, eu tenho uma pessoa que faz o marketing tão bem quanto eu estava fazendo, uma pessoa que faz vendas tão bem, entrega tão bem, ainda não é um modelo replicável, mas ele já conseguiu tornar o negócio um pouco menos dependente dele, porque ele já ensinou algumas pessoas. Mas vamos pensar num cenário desse. Então, imagina que eu sou um empreendedor que já está num estágio que eu já tenho algumas lideranças. Eu tenho um líder de marketing, vendas, eu tenho um líder lá de tecnologia, operações, tenho pessoal de CS, atendimento. Vamos pensar, eu tenho financeiro, eu já tenho Uhum. alguns líderes aqui. E aí eu chego à conclusão no que você está me falando é o seguinte, né? Que eu quero saber, poxa, eu sou o gargalo ou sou a alavanca? E aí eu falo, cara, eu tenho uma área aqui que talvez seja a minha área de potência, a área comercial ali tá bombando, botei alguém. Mas, cara, nessa área operacional, cara, essa coisa não tá, mas não é uma área que eu domino muito, né? Como é que eu consigo saber se eu tô delargando e eu entreguei para um cara e esse cara não tá cumprindo e eu tô doido da vida porque ele não tá cumprindo? Ou o quanto eu tenho que entrar ali e falar, cara, deixa eu tentar entender com ele aqui e redesenhar. Como é que eu me posiciono para não ser um gargalo e não ser ser a alavanca? Boa. É, talvez seja isso ainda seja algo que eu até peno um pouco para fazer, né, mas a tendência é a gente querer delargar e querer encontrar resposta num terceiro para algo que a gente ainda não tem Ou a gente resposta. tira o cara e a gente quer botar a mão lá dentro, né? É, é. Talvez essas duas posições sejam ruins, né? Ou seja, São esse extremos, não é né, um um do problema meu, o outro, né. problema é do cara e eu não quero saber disso. Aham. Ou o problema é o seguinte: o cara é ruim pra caramba, tira o cara, eu vou lá e eu Entra vou fazer. demais, é. E eu vou Uhum, fazer. uhum. Esses 2 comportamentos podem ser um gargalo, ou seja, porque ele pode até corrigir, ou o negócio não vai acontecer. Cara, mas tá faltando um pouco dele Não, ali, mas na verdade ele não na corrige, dose porque certa. quando ele sai o problema Vai volta a acontecer, então é um isso. paliativo, É um né, paliativo só, aham, né. ele age no Então, se eu desfibrilador, né. faço isso muitas vezes, então se eu tô avaliando, cara, o que que eu preciso mudar? Eu como um empreendedor, um gestor, o que que eu preciso mudar para 2026? Eu posso falar o seguinte, cara, se eu sou esse cara que toda hora tá, né, é o médico socorrista, é o bombeiro, vai lá e Isso. vai e volta, cara, eu vou lá, apago o incêndio, mas depois vai acontecer incêndio de É. novo, né, é isso. Eu tenho pra mim, o Aí eu viro um empreendedor gargalo, que também quem eu coloco lá, o cara fala: "Meu, deixa pegar fogo, que daqui a pouco ele vem aqui, ele apaga esse incêndio e ele volta", total. né. Existe um certo ponto da jornada, cara, que o empreendedor ele tem que se ver como o playbookeiro, assim, né, o arquiteto do negócio. Então, vamos dizer assim, nos estágios mais iniciais, se ainda não tem ajuda de gente muito experiente com você, você que vai ter que fazer o playbook sozinho
com base no método que você estava fazendo, para você trazer pessoas de mercado que vão executar o playbook que você criou. Em estágios mais avançados, você vai precisar rever os seus playbooks, porque a empresa ela vai crescendo e os playbooks eles vão mudando. Só que quando você já tem um head, um gestor, você tem que co-criar o playbook com aquela pessoa, porque se você chega a você com o playbook feito, né, você tirou aquela pessoa da equação, a pessoa vai se sentir zero importante. Se você ficar esperando que ela faça o playbook de algo que é da sua empresa, que muitas vezes é uma criação que saiu da sua cabeça, é meio desleal com a pessoa que não tem a base de informação que você tem. Então ela vai precisar de você para co-realizar. Mas o ideal seria você ser um parceiro de trabalho para esse gestor e co-criar o playbook com ele, né? Mas então aí eu vou falar uma frase que eu ouço bastante, né. Mas espera aí, César, eu contratei esse diretor, esse gerente, Para ter as né, para respostas, ele né? fazer esse negócio, Não. né. Ou ele falasse assim para você, talvez tenha, assim, aquele cara fala: "Nossa, eu precisava que fulano de tal na minha empresa ouvisse você". Aham. Você já ouviu essa Muito, frase, cara, muito. né? Todo mundo quer que eu fale com o head de vendas dele. Que fale com o head de vendas dele, mas parece que ele não quer comer a própria comidinha de cachorro dele, Aham, né. Ele aham. não quer fazer o negócio. Quando tem esse tipo de desculpa, eu tô tentando só pegar sinais claros, né, pra Sim. quem tá nos ouvindo, falar: "Cara, eu faço isso". Cara, pra mim é um sinal de que ele é um gargalo, porque ele tem a premissa do seguinte: "Cara, eu estou pagando para um cara fazer um negócio, e o cara não está fazendo do jeito que eu quero, ou não está fazendo", A culpa né. tá no cara. Eu contratei pra uma área que eu não conheço, Uhum. Pago bem. pago bem, ou contratei para uma área que eu conheço e o cara não está realizando direito. Agora, o quanto você sentou com o cara para falar para ele claramente: "Olha, eu faço uma avaliação ruim do que você está fazendo. Me convença de que eu estou errado. Uhum, Se eu tiver certo, cara, como é que eu posso te ajudar a resolver?". uhum. Quantos empreendedores falam para você que: "Cara, mas aí também eu não tenho tempo para fazer isso", Aham, sei. né. Então, ser um gargalo, muitas vezes, tem como desculpa de falar: "Cara, eu deleguei para alguém, não quero acompanhar", né, porque, cara, se eu tiver que fazer tudo isso aqui, eu não preciso do cara, não vou contratar o cara. É. E aí ele começa nessa história de que essas desculpas dele não sentar e ele fazer. Isso pode ser um sinal de que eu sou o gargalo, ou seja, quando eu falo que: "Ah, eu não tenho tempo", e deixo o cara fazer? Pode ser demais, cara. Eu acho que isso é mais comum em estágios mais avançados, né? A organização, ela sempre vai ter umas assimetrias, né? E normalmente ela é assimétrica, vamos dizer assim, onde ela tem mais potência, é mais próximo das zonas de potência dos empreendedores ali, né? Na Uhum. medida que vai distanciando de onde o cara é bom, vai ficando áreas mais periféricas, né? Mais, Então mais você diz que frágil. a forma nesse caso, pra gente resumir a questão nessa primeira, dimensão do estágio. Você está dizendo é quase como se fosse você tem os estágios que você precisa no começo muito mais do empreendedor, Aham. à medida que vai crescendo ele precisa saber delegar corretamente e esclarecer, independente se ele conhece ou não Uhum. claramente aquela competência, mas minimamente ele precisa ali ter certeza que as regras com quem está ali tá claro. Então tem muito de design ali, dos papéis estarem claros, ele acompanhar aquilo, fazer um acompanhamento daquilo, né, mas ele tem que gastar tempo com isso. Ele não Uhum. pode achar que quando está alguma coisa errada ele puxa para ele, quando ele puxa para ele, ele já está detonando, porque quando ele devolver, ele não acrescentou nada para não acontecer aquilo de novo. Uhum. Talvez esse seja o resumo aqui do estágio, né. Perfeito. É, Legal. assim, eu aprendi, né, a pensar de uma forma mais cartesiana, né, então eu recomendaria, assim, para o empreendedor que está nos ouvindo, entender assim, cara, tenta traçar o teu negócio em umas 4 fases, né, o que que você separaria poderia ancorar aqui em alguns patamares de receita, né, até R$ 100.000 de receita o negócio tem uma característica, depois até R$ 500.000 outra característica, até R$ 1.000.000 outra característica e acima de R$ 1.000.000 muda, né, E só pra gente depende do se tipo de negócio, depende certo? do tipo de negócio, porque às vezes tem empresa que já o primeiro cliente já Já dá 1.000.000. representa R$ 500.000, Uhum. né, mas calibrando aqui, eu diria para tentar quebrar, né, desse modo. Legal. O que fica, contrassenso é que tem muita empresa que às vezes está no estágio 1 e admira muito uma empresa que está no estágio 4 e tenta clonar a estratégia daquela empresa, né, e aí tem aquela velha retórica que vai te dizer assim: "Não
não tente copiar a Oracle se você não é a Oracle, né? Sim. A Oracle tem milhares de funcionários, tá no mundo inteiro, É uma tem pirâmide todas as invertida, um linhas, monte de cacique tem para um pouco monte de índio. cacique, já chega a ser em alguns momentos a empresa mais valiosa, né? O negócio é colossal, né? E vai a gente aqui, startup brasileira, 40 funcionários, tentar fazer, Só tem cara, não, head. não vai colar. É. Só tem Então, head na empresa. primeiro, não clone a estratégia de uma empresa que não está no mesmo estágio que a sua. Perfeito. Entenda em que estágio que você está, porque a gente sobe o morro a partir do ponto do morro que a gente está, né? E essa é uma coisa para a gente levar para a vida. E a segunda é ter essa mentalidade, César, de modelar as coisas para que elas funcionem em algum momento que você não tiver mais ali. E Perfeito. o problema do empreendedor de startup, do empreendedor de empresa B2B, é que se ele está muito na corrida do rato, ele foca só em atender o problema de curto prazo, ele não resolve de forma escalável. Ele resolve. E aí, quando o problema acontecer de novo, vai precisar dele ali de novo resolver. Então, eu sei que tem um lance meio paradoxal, porque é difícil, por exemplo, você fazer a venda e ao mesmo tempo criar o playbook de venda. Essa é uma das queixas. Eu escuto isso dos meus heads até hoje. Tipo assim, Rick, ou eu toco bumbo com o time para bater a meta, ou eu melhoro os processos. Não dá tempo de fazer os dois. Então a gente vive nessa tirania. Mas o empreendedor, César, com todo perdão, não tem que dar essa desculpa, cara. A gente criou o negócio para ter que lidar com essas coisas. Se a gente se colocou nessa tirania de curto prazo, é porque a gente mesmo se enfiou nesse buraco e a gente tem que Perfeito. encontrar as respostas para sair. E acho que o único caminho de a gente sair desse negócio de curto prazo é a gente modelar um processo que outra pessoa que a gente vai contratar ali para fazer, vai Legal. fazer no nosso lugar para que a gente consiga ir ascendendo na cadeira. Quase que nesse lance de estágio, César, a gente conseguir redesenhar o nosso papel para pensar assim, cara, no estágio um eu sou o operador mesmo, não tem problema. Mas no 2 eu tenho que ter gente já me ajudando a operacionalizar. Legal. No 3 eu sou o gerente da galera. E no 4 eu já sou o CEO de fato e eu tenho uma estrutura abaixo de mim que funciona, né? Legal. Legal. E o que seria uma segunda dimensão para eu tentar avaliar se eu sou âncora ou se eu sou a alavanca? Uhum. Eu gosto de olhar que uma empresa B2B, uma empresa de tecnologia, uma startup, ela tem 4 motores de crescimento, né? E se algum desses motores ele tiver capenga, ele vai capengar o negócio todo. E muitas vezes, na falta de um motor estruturado, quem é o motor é o founder ali, né? O empreendedor, né? Então, se eu fosse falar o que para mim são esses motores, né? Você tem que ter clareza de quem que é o teu perfil de cliente ou nicho que você atua. A partir do teu perfil de cliente do nicho, você define a tua proposta de valor e a maneira como você se posiciona no mercado. A partir desses dois motores, você define qual que é o teu modelo de negócios e a reboque você define o quarto motor, que é o canal de marketing que você tem que atuar para conseguir comunicar com aquele teu perfil de cliente, para você conseguir se posicionar na cabeça dele, né? Perfeito. E é curioso porque, assim, a maior parte dos negócios, quando eu vou diagnosticar, tem debilidade em alguma dessas caixinhas. E o negócio, ele não vai para frente. Eu acho que se tem um turning point de uma empresa B2B, dá para fazer... se a gente olhar nos episódios que a gente grava aqui no Startups and Downs, um turning point na vida do cara, que quando parece que, assim, a coisa clica e começa a acontecer, é quando esses motores, eles começam a funcionar em sinergia e não é mais o founder fazendo um deles. Tipo, não é o founder sendo, sei lá, o canal de marketing, ou o founder sendo o canal de venda. É, isso é interessante, né? A gente tem poucas histórias aqui que falam: "Nossa, o meu turning point foi quando eu contratei o fulano". É. Ninguém dá essa sorte, né, de achar o É, não tem isso, né? Tem assim, e geralmente assim, uma crise danada, parece que a crise gera uma necessidade de necessidade do mudança. cara mudar, e aí ele muda o modelo de negócio em si, ou alguma desses 4 atributos que você falou do modelo de negócio, né? Uhum, E aí, assim, ele destrava, né? Ele destrava, né? uhum. Talvez o que você está falando aqui é o seguinte: então, se eu, como empreendedor, não tiver a convicção de que esses 4 pontos que você colocou, né, tiverem muito claros para toda a empresa, para o mercado, né, cara, eu estou falhando do ponto de vista de modelo de negócio da empresa. Aham. E se essas coisas não estão prontas, a responsabilidade sendo minha e eu não defini,
eu criei um gargalo para a empresa. Aham. É isso. É isso. Vamos tentar pegar o caso extremo, assim, de gargalo usando esse framework dos motorzinhos aqui, né? Aham. Vamos dizer que, assim, o canal de marketing da empresa é a rede de relacionamento do founder. Então já tem uma dependência aí. Beleza, eu origino ali pela rede de relacionamento do founder. Aí, quem cria a proposta de valor? Cara, tem que ser o founder falando com o lead para entender o que o lead precisa, para modelar, para criar o serviço ali para o cara, porque a empresa não tem uma proposta de valor Clara. consolidada, clara, o cara tira do bolso ali o que é o jeito de atender. Para fechar o contrato, é ele também. Então você percebe que assim, o ICP, o canal que origina o ICP, quem cria a proposta de valor para o ICP, quem fecha o negócio é o founder. Então, ali, se alguém está ouvindo e ticou todas as caixinhas, parabéns, você E aí ele tem que gabaritou o participar founder da entrega. gargalo. E ele participa da entrega, ele tá na proposta de valor, ou muitas vezes ele é a proposta de valor, né? Sim, Ele vende no final do dia ele mesmo ali, sim. né? Ou Agora ele como é mais que uns faz assistentes. à medida que a empresa, ou seja, a gente tá num ambiente de mudança pra caramba, né, como a gente Uhum. colocou no começo, né. E aí, essa mudança exige a toda hora você revisar o seu modelo de negócio, Aham. e tudo isso, né, ou seja, então, eu até ajustei, mas ele chegou já num patamar ou o mercado mudou e eu preciso ajustar. Como se posicionar nisso, nessa remodelagem do modelo, né, nessa refatoração do modelo de negócio? Uhum. Como que você pode fazer uma associar se aqui eu estou fazendo o meu papel correto como empreendedor, como gestor, ou eu estou me abdicando e criando aqui um gargalo? Uhum. Vamos lá, eu acho que tem 2 perfis de empreendedores diferentes e ambos estão comprometidos nesse momento de mercado que a gente está agora, né. Eu acho que existem empreendedores que já conseguiram botar esses 4 motores que eu falei para rodar, só que como o mercado está mudando, os motores eles vão ficar disfuncionais por advento externo mesmo, né, não é porque parou de funcionar ou porque está ineficiente, às vezes está bem eficiente dentro de casa, mas o mercado está começando a ir para uma outra diretor. E mesmo aquele founder que já tinha conseguido se tornar mais prescindível, eu acredito que ele é convocado de volta, porque a empresa dele vai ter que reaprender a vender, reaprender a marketear, reconstruir ou remodelar a proposta de valor. Talvez o benefício que esse founder tenha é que, porque ele conseguiu construir uma estrutura para rodar aqueles pratinhos, ele tem quem ajudar. Mas é um pouco da história do Founders Mode, né, que foi bastante noticiada no mercado de startup há 2 anos, a gente já falou algumas vezes disso, de que o momento que a gente está de mercado agora pede um perfil de founder menos alocador, menos hands-off, mais o cara que entra E e qual que é o limite dele bypassar, né, fazer o tirar a autonomia, a autoridade das pessoas que estão em determinadas áreas, ou seja, o cara de marketing, o cara de vendas, o cara da operação, né, nesses casos que a gente falou. Qual que seria o limite? O limite depende do estágio? Ou é uma coisa que, cara, se eu preciso transformar o modelo de negócio, quem tem que intervir é sempre o empreendedor? eu acho que depende de várias coisas, né? Depende da medida da transformação que o negócio vai passar e da velocidade que precisa, né? Porque, idealmente, se você já tem estruturas para fazer, você esperaria que a estrutura trouxesse as respostas. E aí o founder poderia se posicionar quase como um conselheiro da galera para assim, gente, a gente vai precisar mudar para lá, eu vou orientar, vou aconselhar vocês, mas muitos negócios não vão ter esse tempo todo, né? Então eu acho que a medida que o founder vai precisar entrar vai ser determinada pelo nível da maturidade da equipe que ele tem, o nível da transformação que ele vai fazer, se é só um ajuste de rota ou se é uma transformação completa, e o tempo e o caixa que ele tem. É. Eu tenho uma fórmula que vê se faz sentido para você, isso eu uso bastante nas empresas, né. Eu acho que o limite eu já usei no outro episódio o pingue-pongue, né, eu acho que você joga a bolinha para um lado, você espera que a bolinha volte. Quando você está Aham. jogando a bolinha não volta, tem alguma coisa, tem algum problema do outro lado, Uhum. né. Então, se eu tenho as pessoas alocadas nas áreas, e eu falo: "Cara, a gente precisa remodelar aqui o negócio". E aí, isso envolve várias áreas, a operação, vendas, proposta de valor, envolve tudo, né. Eu não vou entrar em cada área,
modificar, porque talvez eu até, como empreendedor, eu já até perdi um pouco de noção, porque eu fui fazendo outras coisas, né, a empresa cresceu, né. Uhum, Que eu faço o seguinte, se eu tenho as pessoas atribuídas, eu vou falar para elas: "Olha, vamos lá", eu junto todo mundo e falo: "Olha, preciso que você faça isso, você faça aquilo", e aí é como se eu jogasse a bolinha. Se a bolinha não voltar, eu vou fazer reunião para cobrar. uhum, Joguei a bolinha de novo. Se a bolinha não voltar, ou se voltar torta, eu vou ajudar o cara, mas se não voltar, talvez seja um momento que eu preciso intervir ou trocar a pessoa, aham, né. Se eu intervir para eu fazer, o quanto aquilo vai se tornar perpétuo, porque sim, senão toda vez eu vou ter que entrar. E eu sou um só, e são várias áreas. E quando eu uso o meu tempo para executar, eu estou deixando de fazer outras coisas. uhum, Então, aqui talvez a medida seja, se alguém não está fazendo o que tem que ser feito, aí sim, talvez eu precise substituí-lo, sim, mas não eu substituir. Talvez colocar uma sim, outra pessoa para substituir e eu deixar claro isso. uhum, Porque no momento que eu entrei naquele negócio, talvez eu possa estar causando ali um problema. Ou até o seguinte: se eu tiver uma briga entre o que vendas e marketing quer fazer, com o que a operação quer entregar, com o que o financeiro está falando, quando eu entro em alguma dessas caixinhas, se eu sou o empreendedor, essa caixinha ganhou uma força descomunal em relação aos outros, né? uhum, uhum, Porque eu estou executando e depois eu, como o orquestrador de tudo isso, eu já tenho o viés de que o que eu fiz está certo, né? sim. Os Aonde outros que você se virem, entra, né? você está passando indiretamente uma mensagem para a empresa de que aquilo é o que importa naquela hora, né? É. Então, tem um pouco no modelo de negócio, ou seja, como a depender do estágio também que está a empresa, se a empresa não tem as pessoas aqui, eu vou ter que entrar e eu vou fazer, Uhum, né? Não está definido ainda o processo, então. Agora, a depender do estágio da empresa, se eu entrar demais, eu me transformo no gargalo, né? Porque aí eu não, o pessoal não conseguia entregar tal coisa que eu tive que resolver os outros problemas que eu esqueci que eu era CEO também da empresa, sim, né? E aí eu vou, mas quando conseguir, ia estar todo mundo parado, uhum, ou tá todo mundo insatisfeito falando: "Cara, a gente vai ter que fazer goela abaixo o que ele tá falando", né. uhum, Aí eu posso ser um gargalo, eu não sou alavanca. uhum, O problema disso é que pode demorar um pouco mais, né. sim, Sempre o questionamento fala: "Cara, mas pô, isso daqui é uma coisa que se eu botar pra fazer minha mão aqui, eu vou fazer em 30 minutos. Se uhum, eu tiver que ensinar os caras, vai demorar 2 meses", uhum, né. Mas o que que é mais perpétuo? Se você quiser toda semana entrar 30 minutos, você vai continuar entrando 30 minutos. Se uhum, você quiser percorrer 30 dias com alguém para ele aprender, e aí ele conseguir escalar esse negócio, é menos uma preocupação que você vai ter. sim, E aí essa é a escolha que o empreendedor tem que fazer, né, ou seja, se ele acredita que ele vai escalar em pessoas ou não, né. uhum. E de novo tá inerente também ao estágio, né, porque o estágio de maturidade que a empresa está normalmente dita o nível de maturidade que a gestão tem. Então, muitas vezes, você já tem pessoas na posição de liderança, mas elas estão muito mais para líderes de pessoas, vamos dizer assim, você já tem um time de vendas de 5 pessoas e tem ali um coordenador ou um head que essa pessoa ela ainda não é capaz de produzir a resposta de assim, qual que é o impacto que a inteligência artificial vai ter na empresa, na nossa área de vendas daqui 1, 2 anos. O que ela sabe é tocar o bumbo do dia a dia. Então, às vezes, o empreendedor esperar que a resposta venha daquela pessoa é ingenuidade do próprio empreendedor, e não é desmerecendo a pessoa, mas ela ainda não tem a maturidade suficiente. Agora, se a empresa ela já está no nível de maturidade que não é um coordenador ou um head, é um VP, é um C-level, aí é esperado da pessoa pelo cargo que ela tem e até por ela não estar mais tão imersa na operação, porque ela deve ter coordenadores abaixo dela que tocam esse bumbo, que ela seja capaz de produzir algumas respostas, né. O que acontece muito é que eu vejo que os empreendedores muitas vezes eles superestimam o que eles têm dentro de casa, né. Às vezes eles Uhum, têm um coordenador, uma pessoa ali que é muito esforçada, que era uma pessoa que era analista 2 anos atrás, ela é muito boa, muito dedicada, mas ela não tá no nível ela não tá no galho mais alto da empresa, sim, enxergando a floresta do todo para conseguir ver todas as respostas que a pessoa precisa produzir ali, né. sim. E a terceira dimensão, o que que seria essa terceira dimensão para a gente poder concluir aqui esse como resolver, né, esse problema de eu saber se eu sou uma alavanca ou se eu sou a âncora? Eu acho que falta planejamento e gestão, cara, que talvez é uma das partes mais chatinhas do business, assim, né? Mas que é o que faz toda a diferença. Nem todo empreendedor gosta, né, de ter essa cadência de puta, parar para planejar, olhar para frente, depois gerir, acompanhar as coisas, mas eu acho que isso é o que faz.
a diferença, né. Isso é o empreendedor? Porque eu tenho empreendedores que me consultam assim: "Cara, eu não gosto de fazer isso". Mas Por será que se não partir dele, a call vai ser forte dentro do time, ele né? fala: "Ai, cara, eu não gosto de fazer isso aqui. Ah, eu vou contratar alguém". Eu não conheço um empreendedor que gosta, para ser sincero, Sim. porque a gente tá nessa época do ano aqui gravando, Esse é o preço a ser pago? esse é o preço a ser pago, essa é a consequência, essa é aquela história que a gente responde assim: "Isso Você eu não tem que se faço porque eu desenvolver nisso. gosto, eu faço porque precisa", e aí o empreendedor, que ele precisa cair na real de que o empreendimento é uma coisa que ela é feita para ser tocada por um adulto. Muitas vezes a gente empreende, a gente só quer ficar fazendo as coisas que a gente gosta, que é o que a gente estava falando aqui, né. Eu só trabalho na minha zona de potência, o que não é minha zona de potência eu delargo, como o planejamento é boring, cara, é chato pra caramba ficar todo mundo numa sala por uma semana e tal, então eu prefiro não fazer, mas Mas eu penso assim, eu sou muito bom, cara, de estar no mercado, falar com o cliente e, cara, eu não faço cadência com a equipe, eu não sou bom nisso, não sei fazer, cara, não gosto disso. É delegável? Eu consigo trazer alguém e falar: "Cara, eu tô colocando essa pessoa nesse papel para ele fazer isso que eu não consigo fazer e eu tô me restringindo", porque a empresa cresceu num determinado estágio que, cara, eu não consigo fazer isso aham. mais, né. É possível isso no teu Ah, ponto de cara, vista? você conhece mais empresas do que eu, então eu vou me permitir aqui dar uma resposta limitada ao range do que eu enxergo. Eu não conheço uma empresa que deu certo com o empreendedor se colocando como indiferente nesse negócio de planejamento e gestão. Eu acho que normalmente parte dele. Perfeito. Pode não ser No ele o. mínimo, ele tem que dar a direção, Aham, certo? Mas, assim, mas talvez e no planejamento ele é vital, porque ele tá dando a claro, direção, né. Na gestão, eu acho que ele pode delegar. O meu ponto claro. de vista, eu acho que, ele precisa entender o seguinte: esse papel precisa existir. Na verdade, ele precisa entender no Tem que ter nível um que ele. método de gestão ali, certo? Sim, Ele tem que ajudar a estabelecer que existe um método de gestão, nem que seja um outro que desenhou. sim. Ele tem que apoiar esse método de gestão. Aham, E ele tem que fazer se ele tiver alguém sob a responsabilidade dele. Se ele não tiver, ele vai ter que se submeter a essa gestão que alguém vai fazer. sim. Não, o que eu vejo, César, é que assim. Que aí ele tá abrindo mão de ser o número um da empresa, né? Uhum. Provavelmente, né, porque é muito difícil ele não querer participar da gestão e ele é o cara que define tudo, né. Sim, sim, É muito difícil isso, né. sim. É que eu acho que com os estágios de maturidade da empresa, a tendência é assim, a gente vai conseguir acompanhar com qualidade, vou dar um palpite aqui, sei lá, 5 indicadores do negócio. Quando a gente está muito próximo da execução, a gente olha para indicadores muito operacionais. Depois a gente vai subindo, né, nos níveis de gestão da empresa, e a gente vai tendo outras pessoas para olhar. Então, talvez você, como CEO, já não olha mais todo dia para conversão de vendas, para o NPS, para SLA de ticket do suporte, mas você precisa mapear esses indicadores. Eles existem dentro da sua empresa, eles são importantes, mas tem gente que olha para você. E aí você tem que mapear o que do nível que você enxerga, o que são os 5 KPIs mais importantes para você acompanhar. Ou seja, você nunca vai estar de fora de gerir. Talvez o que você faz a gestão é que vai mudando com o tempo, A né. pergunta que eu faço geralmente nesse ponto, né, quando eu falo assim: "Ai, cara, eu sou o CEO da empresa, mas, cara, eu não gosto de fazer cadência, nossa, eu não gosto de fazer reunião, isso não é comigo. Cara, eu adoro deixa os outros fazerem", quando o cara fala isso, eu falo: "Cara, vamos então mudar a situação. Você é o Bill Gates, né, fundador e dono da Microsoft, né, maior acionista individual da Microsoft, acho que ainda é. Eh, Você como dono da empresa, como acionista, como membro do conselho, você contrataria um CEO que vai chegar para você e vai falar que não Não gosta gosta de de. fazer gestão, que não gosta de fazer reunião, não quer você contrataria? Não contrataria. Ninguém, a resposta de todo mundo é: "Não contrataria". Então, cara, se você não está disposto a fazer isso, você não é o CEO. Aham. Se você não está afim de fazer, você contrataria um diretor que não gosta de fazer isso? Uhum, Então você não é o diretor, cara. Você pode ser o melhor executor, você vai vender, uhum. vai codificar, mas você não é um gestor. E aí eu Porque para ser pego. gestor você é esse o seu papel, é isso que você precisa fazer. Então na hora de fazer planejamento e gestão, o gestor precisa ser gestor de verdade. Sim,
né. E nesse sentido é que saber se, cara, eu tô querendo ocupar um cargo que eu não tô preparado ou eu não quero pagar o preço para ser desse cargo, então não dá para eu ser, Uhum, né. Eu acho que essa é uma reflexão que os empreendedores e gestores precisam fazer, né. total. E deixa uma provocação, né, cara? Uma coisa é uma empresa no estágio da Microsoft que conseguiu fazer aparentemente uma boa transição de CEO. Agora me fala quantas empresas. Eu digo isso, eu faço essa afirmação porque eu ouço muito essa retórica. Colegas que têm empresas de um certo patamar, que eu não vou julgar aqui, mas o cara ele ainda é pequeno e fala assim: cara, para mim deu, eu vou contratar um CEO. E aí eu te pergunto, César, quantas empresas faturam, sei lá, menos de R$ 1 milhão por mês? Você conhece que o founder trouxe um CEO de mercado, passou a pasta para ele e a empresa deu Nossa, certo. Não existe, desastre, cara. desastre. Não de 1 milhão, de 3 milhões por mês, de Não. é Até a desastre. empresa estar emancipada a esse ponto de o founder conseguir não ser mais ele o CEO. Só se tivesse, assim, uma coisa muito uma empresa familiar, que o fundador já não tá mais, e aí você precisa contratar um executivo de mercado, porque a família, cara, tá no conselho, só ir para dar a direção, pronto, aí beleza. Uhum, Mas, cara, num empreendimento, uma startup como a gente vive, cara, isso é fórmula para o fracasso, né, uhum. muito, né. O que acaba sendo meio paradoxal, porque talvez, em alguma medida, o fundador, o empreendedor, ele é sempre uma restrição da empresa, né? A gente só tem que conseguir ascendendo no nosso papel para que a restrição que a gente causa não limite. Se a restrição é no nível assim, cara, a empresa só vende, só entrega, só atende se você tá, aí com o perdão do francês, é um puta de um gargalo. Sim. Agora, se você já tá num nível que as coisas rodam e a empresa precisa de você ainda como um CEO, ainda é uma restrição, ela continua precisando de você, Uhum. mas você não tá mais em cada detalhe do negócio, né? Legal. Ricardo, só para assim, a gente colocou no começo, né, um pouco de como tem sido comum, né, esse tipo de pedido de ajuda, né. Eu recebo no LinkedIn mensagens de pessoas pedindo ajuda, à medida que eu consigo, eu tento dar algum conteúdo, responder uma mensagem, até marcar de vez em quando um call ou outro. E você falou, cara, que isso tá demais, né. Como é que você tem se planejado para tentar ajudar as pessoas nisso, Uhum. cara? Pois é, cara, é um bom ponto. Eu acho que desde que eu comecei a me posicionar mais no LinkedIn, a Hamper sempre me gerou alguma exposição no espaço de vendas e, eventualmente, eu sempre fui procurado por outros empreendedores que estavam ali construindo maquininha de vendas, construindo canais de marketing, né? Pedir um auxílio. Mas acho que desde que eu comecei a me posicionar mais no LinkedIn, eu me coloquei também um pouco à disposição do mercado, né? De oferecer esse tipo de ajuda. E eu vim com esse incômodo nos últimos tempos de não conseguir assumir, eu já tinha um template de copy-paste, assim, de resposta, normalmente para ter uma saída elegante, né, com esse tipo de empreendedor, de falar assim: "Cara, eu adoraria ajudar, mas hoje ser CEO da Hamper me toma 120% do tempo e eu infelizmente não vou conseguir pegar". Eu nunca nego uma ajuda pontual, então eu falo assim: "Cara, se você tem uma dor, pega meu WhatsApp, me manda um áudio com a tua dor, eu ajudo com o maior prazer, mas eu não consigo me comprometer com você com um tempo mensal aqui, né, alguma coisa, um acompanhamento e tal". Mas mais recentemente, até com a cabeça de negócio que eu tenho, eu resolvi começar a dar um pouco mais de ouvido para isso. E eu estruturei um programa, cara, recentemente. Eu tenho tido muita iniciativa de educação, estou usando essa marca Rampap, né, como minha marca, assim, de educação. E muito provocado pela equipe, um pouco por você e por outras pessoas próximas, de assim, cara, por que que você não transforma essas suas iniciativas de educação em uma fonte de ajuda para o mercado e uma fonte de receita para você, né? Então, eu peguei um pouco desses pilares que a gente discutiu aqui, que são coisas que, de alguma forma, César, isso que a gente conversou aqui, passaria por uma mentoria estruturada que eu costumo fazer com o empreendedor. Normalmente, o empreendedor que me pede ajuda, se eu vou aprofundar, eu vou tentar entender esses 3 pilares que a gente discutiu aqui. Uhum. Cara, nível de clareza que ele tem dos motores de crescimento da empresa e se realmente existem os motores ou se, né, tá patinando, o estágio que ele tá e se ele tem clareza dos desafios que são inerentes daquele estágio e as alavancas que ele deveria usar pelo estágio e como que ele faz planejamento e gestão, né?
São 3 pontos que, de tanto responder isso em mentorias, eu documentei isso, eu criei 3 trilhas de conhecimento, né, uma trilha de motores de crescimento, uma trilha de estágios de crescimento do negócio e uma trilha de planejamento e gestão, e criei um programa chamado Programa Ramp Up, que eu estou admitindo agora alguns primeiros empreendedores para montar uma turma que vai iniciar agora em janeiro, e Legal. vou rodar essa experimentação, vamos dizer assim, agora em janeiro de 2016, agora em janeiro de 2026, começa uma primeira turma que eu vou acompanhar por 12 meses, né? A ideia é, eu tenho essas trilhas de conhecimento disponíveis com conteúdo gravado, eu gravei conteúdo em alta qualidade, como se eu estivesse dando uma mentoria mesmo, né? Peguei um estúdio para fazer isso. Vou fazer uma mentoria, né, um acompanhamento quinzenal com esse grupo de empreendedores, vou escolher temáticas que eu sinto que o grupo está precisando e vou puxar mais. Eu tô criando também um grupo de WhatsApp para colocar essa galera para a gente trocar entre a gente, trocar aprendizados. Legal, com possibilidade de ter uma troca ali, você com esse grupo, né? E poder ali, não só você ajudar, mas o coletivo ali ajudar, né? A ideia é ebulir coisas a partir do coletivo, mas tenho com esse grupo o compromisso de não deixar nenhuma pergunta sem resposta. E ainda que eu não tiver a resposta, eu busco a resposta no mercado. Eu posso pegar um conselho com um cara como você, sei lá, como o Cris, quando o assunto que já teve aqui com a gente, que é contador, né? Quando o assunto é foge do meu conhecimento, como reforma tributária, por exemplo. Poxa, Perfeito. não é o meu expertise, mas eu conheço gente que entende, né? Então, Boa. essas 3 componentes, né? Trilhas de conhecimento já prontas. Eu vou começar, César, a documentar o meu conhecimento em algumas áreas em trilhas, né? Então eu mapeei essas 3 trilhas que eu considero que são fundamentos. Quem escuta a gente no Startups and Downs vê que eu falo isso com uma certa consistência. Não é difícil eu entrar em uma resposta e falar Sim, dos estágios e falar dos motores, né? A gente gosta bastante também de falar de planejamento e gestão. Então, eu peguei esses 3 pilares e já documentei para ter legal. de fácil acesso. Mas eu pretendo gravar mais alguns. Eu quero ter um de gestão comercial para falar sobre como construir e gerir times de vendas. Um abrindo a minha estratégia de LinkedIn, outro falando sobre essa estratégia Founder-led Growth, de atuar como CEO e creator ao mesmo tempo. Tem umas ideias ali de alguns frameworks que eu já tenho que me ajudam no meu crescimento. Eu vou já documentar isso em trilha de crescimento. Eu vou fazer essa mentoria quinzenal. Então, a expectativa no ano que vem deve entregar entre 20 e 25 mentorias para esse grupo Legal. ao longo do ano, mais o grupo de WhatsApp, onde a ideia é a gente se ajudar. Estou embalando isso A gente no vai colocar programa aqui aí. no vídeo, né, também o endereço para quem quiser conhecer mais, né? Mas aí é entrar no teu próprio LinkedIn, no da Hamper, no site do RampUp, Isso, eu para já daí ter coloco o link informações. direto do programa, Legal. mas para quem estiver me ouvindo, pode me chamar no LinkedIn. Eu posso colocar, inclusive, o número de WhatsApp que a gente está usando para fazer. A gente está sendo Para explicar muito e poder entrar sincero. no grupo também, né? Quem acompanha a gente aqui no Startups and Downs é um nível de audiência Tier 1, vamos dizer assim, mais próximo da gente. É uma coisa que eu estou criando agora, né? Eu estou muito envolvido ainda em cada um dos detalhes. Então, a gente criou um grupo de WhatsApp, eu e a Verônica, que você conhece bem, que é, inclusive, quem toca os bastidores do Startups and Downs, para conversar com a galera, entender melhor a demanda desses empreendedores, ver se tem fit para fazer parte do grupo e aí negociar para colocar para dentro. Legal. Então, vou deixar esse número de WhatsApp também na descrição aqui para a Boa. gente poder conversar a respeito. E vamos fechar então os ups and downs? Vamos fechar os ups and Então vamos lá, downs. vou puxar o meu up aqui. Eu acho que o meu up é ser minimamente responsável por definir e acompanhar. Se essas duas coisas o gestor conseguir fazer, definir e acompanhar, eu acho que ele já tem. Então, o quanto da sua agenda você efetivamente faz essas duas atividades, né? Gestão, para mim, tem que ter definição. Então, eu vou toda hora olhar a definição dos papéis, das jornadas, do que as pessoas que estão ali sob minha responsabilidade e vou acompanhar para saber se elas estão conseguindo executar aquilo, né? Talvez o terceiro ponto aqui é a métrica, né? Ou seja, aí você está com o pacote de gestão completo, mas eu acho que isso aqui é importante, né? Então, quem consegue fazer isso bem já tem, provavelmente já está se afastando de ser o gargalo. Boa, boa. Cara, o meu up não vai fugir muito do que a gente falou, bastante dos conselhos que foram dados no episódio. Eu acho que
eu colocaria como um up para o empreendedor gastar um tempo entendendo que estágio da jornada que ele está, e para entender a partir do estágio que ele está, quais são os desafios daquele estágio, quais são as alavancas e que tipo de estrutura ele deveria ter para aquele estágio, e nem ter mais estrutura do que deveria, porque senão ele vai custar mais, mas também não ter estrutura de menos, porque na falta de estrutura o founder é gargalo, e Sim, eu canso de ver founder que ele quer resolver problema que é bucha, mas ele quer gastar R$ 4.000 no salário de alguém PJ para resolver aquele problema e não é, vai, é. entendeu? Então tem que se comprometer bold com o que está inerente àquele estágio e dominar Não o. seria esse problema se fosse tão fácil resolver com um cara Porra, de se fosse fácil R$ 2.000. achar. Por que que a gente ainda se engana, né? É, Porra, é. pega lá o teu marketing complexo pra caramba, você nunca resolveu, aí Bota um você vai cara pegar um de freela. é, Não vai resolver, não bichão. vai. Isso aí. E gastaria um tempo entendendo lá os 4 motores. Eu diria, se fosse uma matriz de 2 dimensões aqui, né? Eu olharia assim, motores de crescimento um, estágios de crescimento outro, e por mais que a gente tenha a nossa zona de potência técnica, é nossa responsabilidade como empreendedor entender desses motores. Pode não ser a gente que executa em cada detalhe, mas entender o todo para gerir quem vai, eu Sim, acho que é a nossa responsabilidade. perfeito. Vou puxar o meu down é não ser dono da própria agenda. É impossível você ser um gestor, você conseguir acompanhar o negócio se você não é dono da sua agenda. Se a sua agenda é uma zona, você nem tem agenda, né. Então, quando eu vejo que quando eu pergunto assim: "Cara, como é que é a sua agenda?" Aí o cara: "Ah, minha agenda é mais ou menos", ele mostra uma agenda meio vazia, ele tá colocando, cara, eu já fico extremamente preocupado. Já falo: Uhum, "Cara, já começa um problema muito básico aqui", né. Então ser dono da agenda para mim é um ponto importantíssimo. uhum. O meu down, talvez eu fuja um pouco de startups aqui. Eu hoje falo mais com empreendedores B2B por conta da Hamper do que com empreendedores de startup. E no mercado de startup, a gente costuma ser educados para dar certo. Você cria uma startup e você é inserido dentro de um ecossistema onde você se acostuma a ver benchmarks, você eventualmente passa por um programa de aceleração, você vai buscar um investidor anjo. De alguma maneira, o fundador de startup ele é impactado de várias direções de coisas que ele está sempre sendo chamado para se profissionalizar. E ele aprende a planejar para dar certo. Essas cartilhas de estágios de crescimento, motores de crescimento, vem muito da indústria SaaS. É lógico que eu adaptei muito ao longo da minha jornada, mas eu não inventei essas coisas. É um consolidado de coisas que eu, como empreendedor SaaS, tive privilégio de ter contato. Mas quando eu vou para o B2B, eu não vejo as empresas B2B se planejando para dar certo, sabe? Eu não vejo os caras tendo clareza dos motores de crescimento, clareza de estágio. Me parece que o exemplo mais comum é o cara técnico muito bom na área, que criou um negócio muito baseado nele, e quando ele viu, ele já tá dando certo, ele já tá faturando alto, mas ele é o gargalo da empresa. A empresa Uhum. fatura muito, mas quanto mais o negócio cresce, mais infeliz ele se sente, porque ele vê a dependência causa estresse nele, né? Então eu recomendaria para os empreendedores B2B terem essa mesma diligência, né? Essa Sim. mesma esse negócio assim, cara, como que eu me planejo para dar certo? Como que eu crio um plano para no ano que vem eu, sei lá, eu vou sair de 500.000 para 1 milhão e entendo quais são os mecanismos, quais são as variáveis que vão Pra fazer influenciar e chegar quais lá. são as estruturas que eu vou ter que construir abaixo de mim para dar certo. Isso é o planejar para dar certo, porque fazendo a planilha para ir de 500.000 para 1 milhão, nós fazemos Ixi, agora em 2 minutos aqui, né? cola, estica pra Para direita e direita pronto. e fechou. Muito bom, cara, valeu. Fechou, cara. Um Valeu. abraço. Abraço.